Books está no ar com uma novidade para você, que é o livro Quando Deus Fala. Esse livro aborda o dom de profecia tanto na Bíblia como também na história. Cada capítulo foi escrito por um autor diferente e teve a organização do pastor Alberto Tim, ele que é brasileiro e mora lá nos Estados Unidos e é um especialista em Ellen White. Ellen White é aquela autora norte-americana que nós sempre falamos aqui no CPB Books. E no dia 5 de setembro, nós tivemos uma linda programação que foi a dedicação do livro Quando Deus Fala e também da meditação diária para 2018. Se você quiser acompanhar essa live que nós fizemos, é só correr aqui na nossa timeline no Facebook. E também você acompanha agora a nossa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com outros autores deste livro. Nós temos a alegria da participação da Chantal Klimbile, ela que é diretora associada lá no Patrimônio Literário Ellen White. Seja muito bem-vinda ao CPB Books. Obrigada, muito obrigada. Chantal, nós sabemos que ao conversarmos, nós demonstramos emoções. Às vezes os profetas, eles falavam mais carinhosamente e também às vezes mais rudes. Agora, por que falar sobre as emoções dos profetas no capítulo do livro Quando Deus Fala? Well, emotions intrigue me. Ok, emoções me chamam a atenção. Frequentemente, os profetas usam muitas emoções quando eles apresentam suas mensagens. Mas, quando nós lemos, nós temos um olhar mais frio, sem emoção. Nos aproximamos do significado bíblico e teológico dos textos de forma racional, e isso faz sentido. Mas as emoções fazem parte do que somos como seres humanos. Quando Deus chamou o profeta, Ele o chamou por completo, incluindo suas emoções. As emoções cumprem um papel especial no recebimento, na interação com ela e depois no compartilhamento da mensagem com outras pessoas. Deus quer realmente que compreendamos que o profeta foi chamado para compartilhar as emoções, assim como estão em sua palavra. Chantal, você é diretora associada do Patrimônio Literário Ellen White para jovens. Como falar sobre Ellen White para jovens? That is our big challenge. Esse é o grande desafio. De alguma forma, precisamos mostrar aos jovens que Ellen White é relevante, que ela tem algo a nos dizer aqui e agora. E que podemos perder informações importantes se não tomarmos tempo para o estudo aprofundado de seus escritos. Porque sim, ela escreveu há muito tempo atrás. Então, não é nada fácil a sua leitura, mas vale a pena. E quais são as expectativas para o livro Quando Deus Fala aqui no Brasil? Bem, eu penso e espero que esse livro seja um tipo de... proporcione uma degustação de um tópico tão importante. Possivelmente, proporcione uma ponte para as pessoas olharem com mais profundidade para o dom profético. Não especificamente para o dom de Ellen White, mas para o dom profético bíblico e veja seus fundamentos, o quão profundos e amplos são e como são abençoados por ter esse dom. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do CPB Books. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. E nós temos a honra de entrevistar o pastor Jim Nix, ele que é diretor do Patrimônio Literário Ellen G. White, lá nos Estados Unidos. Pastor, seja muito bem-vindo ao CPB Books. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui na Casa Publicadora. Pastor, o senhor escreveu um capítulo
apenas falando sobre as mãos de Ellen White. No livro Quando Deus Fala, o Senhor fala sobre as mãos de Ellen White. Por que escrever sobre mãos? Por que eu escrevi? Por que eu escrevi esse capítulo? Deixa eu te contar uma pequena história. É algo inusitado, mas que realmente aconteceu. Eu fui convidado para fazer uma apresentação no concílio de nossa igreja. É o concílio mais importante do ano, que ocorre normalmente em outubro. Eu pensava que essa apresentação era para os líderes de igreja, mas quando eu soube que era para os líderes mundiais, eu pensei, o que falar para os maiores líderes mundiais sobre Ellen White que eles ainda não saibam? Eu não sei. São presidentes de divisões, vice-presidente de associação geral e etc. Então eu pensei, como prender a atenção e falar algo diferente que aqueles homens e mulheres ainda não tivessem ouvido e que lhes prenda a atenção? E algo me motivou a falar sobre as mãos de Ellen White. Nós falamos sobre várias coisas a respeito dela, como pessoa, pregadora, escritora. Falamos sobre ela de diversas maneiras, mas... E sobre suas mãos? Há muitas coisas que elas fizeram durante a sua vida, como segurar a Bíblia durante as pregações e para escrever. Era uma forma diferente de abordagem. E eu falei sobre isso no concílio anual e as pessoas ouviram. Foi surpreendente. Então, eu fui convidado para falar nas reuniões da Conferência Geral em 2015 em San Antonio, Texas. Isso foi uma sexta-feira à noite, pouco antes da homenagem aos 100 anos da morte de Ellen White. Eu pensei, bem, eu já falei para cerca de 600 pessoas no concílio anual no ano passado, talvez funcione como tema para essa sexta-feira à noite. Eu investi tempo para buscar novas ilustrações e com isso nós conseguimos muito desse material que foi editorado por Franklin e pelo Dr. Alberto Tim. Eles gostaram e usaram este capítulo no livro. Eu buscava procurar outros meios que atraíssem as pessoas a conhecer algo diferente sobre Ellen White. Algo que as pessoas ainda não tivessem conhecimento e aparentemente as pessoas gostaram. Pastor, o que o senhor espera? Quais são as suas expectativas no livro Quando Deus Fala? Eu espero que as pessoas comprem este livro e o leiam, porque ele é muito interessante e eu creio que a igreja nunca produziu algo semelhante antes. Ele foi escrito por vários estudiosos da igreja. Alguns capítulos falam sobre o ministério de Ellen White, mas muitos deles falam sobre os profetas bíblicos. A primeira seção do livro aborda os profetas do Antigo e do Novo Testamento, como eles se relacionavam com a cultura, sociedade, como os profetas do Novo Testamento usavam os escritos do Antigo Testamento, todo este tipo de questões. Tudo isto é discutido e estudado por esses teólogos. A segunda parte do livro fala especificamente sobre o ministério de Ellen White, sua cultura, o contexto de sua época, os tempos e a linguagem que ela usava, expressões que ela usava para as descrições em seus livros. Assim, podemos conhecer uma pessoa extremamente dedicada e entender melhor o contexto em que ela viveu. Sobre os conceitos, ideias, humanamente falando, ninguém seria capaz de conhecê-los a não ser que Deus os revelasse. Nós esperamos que as pessoas tenham este livro e o leiam. Não é um livro para expor, não é um livro para ser compartilhado com seu vizinho não adventista. É um livro que vai te ajudar, fazendo com que você compreenda o dom de profecia, como Deus fala pelos profetas através das Escrituras, e também de Ellen White. Thank you. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. E nós temos a honra em receber o pastor Alberto Tim, ele que é diretor associado do Patrimônio Literário Ellen White. Pastor, seja muito bem-vindo ao CPB Books. Um prazer, é todo meu. Pastor, como é que foi organizar todo esse material, muitos autores diferentes, para chegar no produto final que é o livro Quando Deus Fala? Em primeiro passo, isso está vinculado a um evento, que foi um simpósio realizado na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, e então procuramos escolher como palestrante
e palestrantes e autores dos textos, pessoas que fossem especialistas nas referidas áreas. E isso tomou um pouco de tempo. Agora, o maior desafio foi a ideia de lançarmos o livro em inglês por ocasião do evento, porque normalmente primeiro você tem um simpósio e depois os anais são revisados e publicados, e nós decidimos lançar o livro no evento. Então foi um grande desafio, mas graças a Deus deu certo e estamos mais do que felizes pela tradução à língua portuguesa também. Pastor, o senhor tem um capítulo também no livro. Me fala um pouquinho sobre ele e também me fala um pouquinho sobre o prazo que o senhor teve em trabalhar nesse capítulo. Bom, o prazo eu mesmo atribuí a mim, então foi interessante, mas o capítulo que eu tenho é Sola Escritura e Ellen White. Em outras palavras, sola escritura é uma expressão em latim que significa a escritura somente, ou pela escritura somente. Então, porque algumas pessoas dizem o seguinte: o fato de nós dizermos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, intérprete de si mesma, seria, no caso, neutralizado pela aceitação do dom profético de Ellen White. Então, nesse capítulo, eu passo pela compreensão que os reformadores protestantes tinham desse princípio da sola escritura, que não significa, no caso, você pegar e só ter a Bíblia, mas a Bíblia é o padrão, o critério que avalia todas as demais fontes de verdade que existem. E as conclusões que eu cheguei, com sinceridade e para minha surpresa até, é que Ellen White, em vez de neutralizar esse princípio, dos autores que eu conheço, é a que mais de perto enfatizou esse princípio. Então, de trazer realmente, de enaltecer a Bíblia e dizer a Bíblia tem que interpretar-se a si mesma. Pastor, a gente sempre fala sobre Ellen White aqui no programa. Muita gente não conhece Ellen White e me fala um pouquinho sobre ela. Como a Igreja Adventista aceitou que Ellen White ela recebeu o dom de profecia? Quais foram os fatores que foram relevantes para ela se tornar hoje um ícone na Igreja Adventista? Em primeiro lugar, você tem que ter em mente que na Bíblia, entre os dons do Espírito, um dos dons é o dom de profecia. Então, o cristianismo oscila entre diferentes interpretações. Uma delas é de que os profetas foram extintos com a morte do apóstolo João, o último dos apóstolos, que também era profeta. Então, dali para frente, não mais isso. Outros dons, sim, exceto o dom de profecia. Esse é um extremo, principalmente pessoas com formação calvinista, ou seja, seguindo a linha de João Calvino, tem essa ideia. Por outro lado, você tem dentro do pentecostalismo e carismatismo moderno o que eu chamo de panprofetismo, ou seja, todos podem ser profetas. Só que o texto de Paulo sobre os dons do Espírito, e nós temos 4 listas pelo menos bem evidentes, não coloca o dom de profecia como sendo, como eu vou dizer, para um desses, alguns para profetas, não todos. Então, nesse sentido, além do embasamento bíblico, os pioneiros acharam que o dom de profecia não se extinguiu necessariamente, mas que devemos testar os profetas para ver se eles estão de acordo com o critério bíblico. E ao aplicar o teste bíblico a Ellen White, e entre eles está a conformidade com a própria Escritura, é que se chegou à conclusão de que ela realmente é uma mensageira do Senhor como prometida na Bíblia. Entendi. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no CPB Books. Você gostou dessas entrevistas? Então, fica com a gente. Você pode adquirir o livro Quando Deus Fala através dos nossos canais de venda. Nos vemos em breve. Tchau!